orientar e certamente você vai restaurar a sua vida. A dona Aparecida está aqui com a gente, viveu também um drama muito grande, vai nos contar agora um pouquinho da sua história. Antes, pastor Alex tem aí mais um comentário, né, pastor Alex? Eu tenho aqui o do Jonathan, ele diz assim: pastor, reconheço que já não sou mais o mesmo na fé, preciso de mais de uma renovação, pois não quero mais voltar ao vômito, me ajude, pois creio que agora o Senhor pode me passar essa energia. Com certeza, meu caro. O que eu posso passar para você agora é que você coloque toda a força na sua comunhão com Deus. Que você volte à prática das primeiras obras, que você volte à prática do primeiro amor. Uma vez, ô Jonathan, você fazendo isso, com certeza você vai voltar a ser o que você era. Ô dona Aparecida, conta pra gente como que começou assim o sofrimento da sua vida e a que ponto chegou a vida da senhora? Então, pastor, eu comecei antes, quando eu era criança, né? Eu já fui fazer os encostos, acho que antes mesmo de nascer, né? A senhora foi apresentada pela mãe? Isso, meus pais, né? Eles levaram a senhora a casa de encosto? Isso. Ah. Aí então, quando já, desde criança, né? Aquele sofrimento, acredito eu hoje que é por esse motivo, né? Então eu era uma criança muito angustiada, triste e muito também oprimida, né? Era aquela criança que não tinha alegria, não conseguia ficar junto com as outras crianças. Eu me sentia rejeitada, né? Quando das crianças. E nisso eu fui crescendo nessa situação, né? Com esse trauma, né? De criança. E não via, assim, uma maneira de ser feliz. Eu procurava até ficar junto com outras crianças e tentar ser uma criança alegre. Mas eu não conseguia. Daí foi passando o tempo, né? Com o tempo passando, procurei, né? Eu procurei até uma maneira de procurar até em religiões, né? Também, como meus pais tinham, né? Eu procurei também me envolver ali dentro, né? Para ver se eu conseguia tirar aquela tristeza, né? Aquele vazio que eu tinha, né? Então eu procurei fazer isso, mas nada adiantava. Não adiantava. Era piorava ainda mais. Quanto mais eu procurava, mais piorava. Eu comecei também, já me envolver também nos vícios, né? Entre 9 e 10 anos de idade eu já comecei a me envolver com vício, com cigarro, na bebida alcoólica também, né? No álcool. E piorava. Me esperava cada vez mais, né? Então foi quando eu, sem entender, né, aquela situação que estava na minha vida, né, eu perguntava até para Deus, por que eu era daquela situação? Por que eu era triste daquele jeito? Por que eu não conseguia ser como as outras pessoas, como as crianças? A resposta nunca vinha, né? Aí eu perguntava na casa dos encostos, lá onde a gente frequentava, né? Eles falavam pra mim que eu tinha que me entregar mais. Aos encostos? Isso. E aí? Que eu tinha que me entregar mais, né? Porque eu tinha que fazer a minha parte também. Mas como minha parte, se eu procurava a fazer tudo o que eles pediam pra fazer. E por que não acontecia na minha vida, né? Aquilo que eu tanto esperava, que era ser feliz. Eu não conseguia entender. Eles não tinham resposta pra me dar. Eles só falavam isso: você tem que se entregar mais. Você precisa se desenvolver. Você tem que se dedicar. Só tinha qual idade aí? De 9 a 10 anos, pastor. Era minha criança mesmo. Quem levava a senhora? A mãe? A mãe ia comigo, meu pai. Muitas vezes eu ia sozinha também. Só conversava com os encostos? Conversava sempre. E a senhora se entregou a eles? Eu cheguei... Não cheguei a se entregar, porque eu tinha um pouco de receio. Quando falar que eu tinha que me desenvolver, eu não queria, né? Não cheguei a me entregar. Mas aqueles espíritos lhe acompanhavam? Eles me acompanhavam. O que aconteceu na adolescência? Então, pastor, na adolescência, né? Eu fui abusada, né? Cheguei a sofrer abuso, né? Pelo meu primo, né? Esse primo meu, né? Qual era a sua idade? Eu estava com 11 anos. Pastor. 11 anos. E seu primo... Exatamente. Abusou sexualmente da senhora? Abusou sexualmente de mim. A senhora... ele morava perto de casa? Morava, a gente morava assim, no sítio, né? Assim, qual era a idade dele? Olha, eu não lembro, mas ele já era já mais, uns 17, 18 anos por aí já, né? Ele abusou da senhora? Exatamente. Foi uma única vez? Chegou a abusar de mim. Não, pastor, pelo contrário. Foram várias vezes? Continua, né? Ele lhe ameaçou? Porque, sim, ele me ameaçava, né? E pior ainda, que depois que aconteceu tudo isso, ele passou também para os outros, né? Também irmãos, primos, né? Também. Porque era
bastante famílias, né? Morando assim no mesmo lugar, no sítio, digamos assim, né? E aí? Aí o que acontecia? Daí também ele passou a chegar a contar para os outros meninos, né, colega também. Eles continuaram a me abusar de mim. Então não foi só o primo? Não, foi um primo que chegou, né, cometeu, me estrupou. Mas daí continuou outros primos também, né? Os outros também? Também, exatamente. Começaram a abusar sexualmente da senhora? Exatamente, pessoal. Eu lembro que uma vez... Não foi nenhum, foi vários que me cercaram. 5 mais ou menos, 5, 6, já jovens, adolescentes, assim já. Eles, todos eles, pastor, chegaram de violentar. a me violentar. Aí pronto, a minha vida daquele dia pra cá, daquele vez pra cá, ficou ainda mais. Só que ninguém sabia, porque eu era uma criança, como ele, né? Muito quieta, muito triste, né? E eu não cheguei a comentar com ninguém. Eu guardei aquilo pra mim, porque eles falavam que se chegasse a comentar alguma coisa, né? Claro que eles iam contar meus pais. E meus pais, eu tinha muito medo, né? Porque por mais que eu tinha medo, então eu não contava nada, eu ficava quieto. O que aquilo provocou na sua fase de adolescência, na fase de juventude, já adulta? Muito trauma mesmo, né? Porque eu fiquei até com medo de ter namorado, né? Não conseguia relacionar com ninguém. E aí, a senhora começou a fazer o quê? Aí eu fiquei, né? Como diz, não falei nada pra ninguém, fiquei quieto, guardei pra mim. Tive que guardar aquilo lá pra mim, né? Continuei naquela tristeza, naquele trauma dentro de mim. Por não poder se abrir, não poder falar com ninguém, não tinha pra quem eu contar. Não tinha com quem, né? Porque meus pais, na verdade, eram muito rígidos, né? Não conversavam com a gente. E a senhora não começou a namorar, enfim? Comecei a namorar com 16 anos, pastor. Por 16 anos comecei a namorar. Mas escondido, namorado, né? E pra ele, eu era uma pessoa ainda não... Era virgem, digamos assim, né? Era virgem, porque ninguém sabia que ele tinha acontecido comigo, porque eu era quietinha, né? Eu deixava ali quieto, não falava nada com ninguém. Então, por ser traumatizado, esse rapaz ele começou também a querer ter relação comigo, né? E muito tempo eu procurei evitar, esconder dele, né? Mostrar aquilo que eu não era, né? Mostrar que eu era uma menina de família, né? E não queria. Aí se consegui, terminei com ele, cheguei a separar dele. A gente brigou, né? Por causa disso eu larguei dele. Mas ele conversou novamente, pediu perdão e tal, e a gente voltei com ele de novo. No que eu voltei com ele, tive relação com ele, né? Aí, relação com ele, eu engravidei. Cheguei a engravidar, né? Fiquei grávida, né? Tive a minha filha, né? Só que daí, deixa eu contar. Aí, quando eu cheguei a me relacionar com ele, quando eu estava namorando com ele, esse rapaz, esse menino lá que é primo meu, chegou a contar pra ele o que ele tinha feito comigo, né? Chegou a contar pra ele o que ele tinha feito comigo. E esse rapaz começou a me ver já com maus olhos, né? E eu fiquei com muita mágoa dele, né? Fiquei magoada com ele, né? Porque eu tenho engravidado, né? E ele me rejeitou. O que a senhora começou a fazer, então, depois? A criança nasceu? Nasceu, pastor. E a senhora começou a fazer o quê? Então, depois disso que aconteceu, eu falei, já que não tem nada de saída pra mim, eu comecei a me prostituir, pastor. Eu me tornei a mulher de programa. Só se tornou garota de programa? Exatamente. Que isso? Quer dizer, o que veio na sua cabeça? Já que ninguém me quer? Já que ninguém me quer, já que realmente não tem mais saída pra mim mesmo, qual homem que vai querer uma mulher como eu? Aí a senhora se entregou? Aí eu me entreguei. Me envolvia com homens casados. O meu foco mais era homem casado. Homem casado? Exatamente. Mas a senhora deixava anúncio, coisa assim? Não cheguei a deixar anúncio não, mas eu era nas praças, nos ônibus, e era onde eu já me envolvia, né? Dava em cima do homem casado? Exatamente, pastor. E saía com ele? Saía com ele. Isso era o quê? Diariamente? Era direto, pastor. Inclusive, era assim, eu estava com um, né? Ali, digamos assim, firme, né? Assim, digamos, sendo fiel a ele, né? Fingindo ser arroz, mas se relacionando com o outro. Por dinheiro? Exatamente, por dinheiro.
Que Porque eu falei assim, na minha vida agora, sexo só por dinheiro. Sexo por dinheiro. É por dinheiro mesmo. Quer dizer, foi um espírito, né, que Exatamente. acompanhou a senhora desde daquela violência na infância. Exatamente. Desde que a senhora nasceu, a mãe tinha lhe apresentado. É verdade. Só chegou na igreja desse jeito? Cheguei, pastor. Quem lhe convidou? Como foi? Eu acredito no programa de televisão, Ah, que eu comecei a assistir, né? e aí? Aí eu comecei a ver na televisão, comecei a assistir, e daí eu comecei a ir na igreja. Fui na igreja, né? Foi bem recebida? Bem recebida, pastor. Bem Lhe recebida deram mesmo. atenção? Muita atenção, os pastores me deram, os obreiros, né? Então fui bem atendida lá quando eu cheguei lá. A Aí, sua libertação demorou quanto tempo? 2 anos, pastor. 2 Demorou anos. 2 anos. Só se manifestava? Manifestava. É mesmo. Eu manifestei mais de 1 ano, pastor. Mas teve um dia que a senhora se decidiu. Teve um dia que eu me decidi. E aí? Aí eu até lembro, né, que quando eu fui na minha libertação, porque era assim, eu manifestava, né? Eu não aguentava mais aquela situação da manifestando. Um dia, na madrugada, eu não dormia, não conseguia dormir também. Eu falei, meu Deus, dentro da igreja, antes eu não conseguia. Hoje eu estou buscando em Deus, eu continuo na situação, continuo sem conseguir dormir, nessa E aí? angústia. Aí o que eu fiz, pastor? Na madrugada, eu clamei a Deus. Eu soquei minha cara dentro do vaso sanitário. Falei, Deus, ou o Senhor me muda agora, me mata de uma vez, porque eu não aguento mais sofrimento, não. E mudou? Pastor, na hora que eu levantei dali, É. meu Deus, parece que tinha tudo aquilo de mim, sabe? Ai, minha vida mudou. Quem que é Foi Aparecida transformada. hoje? Hoje sou uma mulher abençoada, a vida é transformada, sou feliz, não tenho mais aquela tristeza que eu tinha, né? Hoje minha vida é só alegria, pastor. Liberta. Sou liberta, graças a Aqueles Deus. traumas complexos. Não existe mais, não existe mais nada assim. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Tá vendo? Olha o que Deus faz. É o mesmo que Ele quer fazer. Você pode parecer um caso perdido. Ela era considerada um caso perdido, garota de programa, mulher de programa. Mas mudou a vida dela porque se entregou. Aonde quer que você esteja agora, eu quero fazer uma oração por você, para que você tenha forças para chegar ao cenáculo do Espírito Santo nesse domingo. E você chegando ali, você vai mudar a sua história, você vai mudar a sua vida. E eu vou encerrar o programa depois dessa oração com um testemunho da Fogueira Santa do Monte Sinai, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar também a sua história. Nosso Deus e nosso Pai, eu abençoo essa pessoa que acompanha o nosso programa, como a Michele venceu, a senhora Aparecida, pessoas que carregavam traumas e venceram esses traumas e violências e são hoje felizes. Seja essa pessoa que nos acompanha agora abençoada, pois nós entregamos a vida e os caminhos dela em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo e minha amiga, Deus abençoe a sua vida. Nesse domingo, vá à Igreja Universal mais próxima de você. Deus abençoe. Até a próxima.